E todos aqueles que desejam me seguir, que doem tudo aos pobres. Puta que pariu. Como é que é? Vide, Puta que pariu. é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vai pra Cuba! Maconheiro! Comunista! Puta que pariu. Calma, minha gente. O que eu estou dizendo é que o dinheiro corrompe a alma do ser humano. Puta que pariu. Não é possível. Ah, sabe onde é que não tem dinheiro? Em Cuba. Ah, tu não gosta de dinheiro, não? Então dá tudo que você tem. Olha só, eu não tenho nada. Dá essa túnica, então. Tem um monte de pobre sem túnica. Você tá cheio de túnica. Esquerda, túnica! Sabe onde é que não tem túnica? Em Cuba. Puta que pariu. Minha gente, essa é a minha única túnica. Se eu doar, eu vou ficar nu. Vou andar pela Galileia nu. Aí é fácil, né? É, bom, porque ser rico não pode, mas ser puta pode. Ô, Ruth, o que você está insinuando? Jesus, todo mundo sabe que você defende puta. Mas não é possível. Realmente, esses filhos da puta não param de falar um minuto. Não é isso. Esquerda, putanheira! Puta e bandido, né? Quando não tá defendendo puta, tá defendendo marginal! O que eu disse é que se o ladrão comete um delito, ele tem o direito de se Ah, arrepender. você gosta de bandida? Então levo pra casa! Você gosta de bandida? Então levo pra casa! Vou matar tua mãe e me arrepender depois. Mas de onde é que veio isso? Sabe por que você fala isso? Que nunca teve nenhum parente teu que morreu nas mãos de um bandido. Isso aí é gente de humanas. É foda isso. Saudades de Herodes. Isso sim era um líder. Puta que pariu. Não fala isso. O Herodes não tinha pena de bandido só porque era de menor. Herodes Mito! Você... Puta que pariu. Vocês estão esquecendo que Herodes era um ditador sanguinário que deixou toda a população daqui. Viado! Gaysista! Esquerda, piroqueira! Peraí, gente! Olá, amigos, eu sou o Paulo Briguet e esta é a Avenida Paraná. Hoje com a participação especial do meu amigo Bernardo Pires Kister, grande conhecedor da Bíblia e de teologia. Acabamos de ver o vídeo do Porta dos Fundos sobre Jesus, né? Teoricamente Jesus. Pois é, comentado brilhantemente pelo Paulo Francis, né? Porra, não dá. A gente sabe que o diabo conhece muito bem as Escrituras. Lá nas Tentações do Deserto, ele cita textualmente Cita. e fidedignamente as Escrituras. E o pessoal do Porta dos Fundos conhece as Escrituras? Porcaria nenhuma. É. Não conhecem. Eu acho assim, ele deixa o diabo envergonhado, assim, porque tentaram dar uma de diabo, distorcer as escrituras, mas ficou tão feio que não dá, é inadmissível o que fizeram. Por exemplo, aquela história de que vocês têm que vide, né? Já começaram a conjugar bem Como é que é? Vide, o verbo, Vide, né? aham. Então, Jesus nunca erraria um verbo assim. né? Jamais era o verbo divino. Né? Segunda pessoa do plural. Não né? dá. Ele nunca disse para um grupo de pessoas, vocês têm que dividir os seus bens. Não, nunca disse isso, não é verdade? Não. Ele disse pontualmente para um caso de um jovem muito rico, cujo grande problema que o impedia de converter-se era a riqueza que estava posta em sua vida no lugar de Deus, né? Então Jesus pediu que ele renunciasse, abandonasse aquilo que ocupava o lugar do próprio Cristo na vida dele. Para ser bem simples, o que Jesus perguntou a ele foi a respeito dos 6 mandamentos horizontais, dos 10, que diziam a respeito da relação ao próximo, mas os mandamentos em relação a Deus, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Ele não falou porque Ele ele não sabia. falou porque ele sabia que a riqueza era o grande problema, quando de fato se mostrou verdade. E para outras pessoas ele pede outras coisas. Pede. E você entrega aquilo que é mais importante, Exato. que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Exato. João, Pedro, os pescadores tiveram que abandonar o seu ofício, suas redes, né? O Nicodemos teve que abandonar a sua posição social no Sidédrio. Saulo teve que abandonar toda a sua cidadania romana, a sua criação de educação grega, todo o seu ensinamento judaico para ser o anunciador do Cristo aos gentios, né? Ele era um discípulo de Gamaliel, né? Exato, grande rabino. Equivaleria hoje a estudar em Harvard. Harvard, Oxford, que eles chamam de Oxbridge. Então foi mais ou menos o que Jesus pediu a ele, foi o seguinte, você tem que largar Harvard, Exato, né? exato. E se tornar Se tornar como ele. uma pessoa que apanha na rua. Exato, né? que vai ser preso, deportado, né? Abandonar, por exemplo, o seu canal no YouTube, né? Certo. De grande fama nacional.
que mais, Briguet? Abandonar uns contratos publicitários com a Caixa Econômica. Exato, com o né, iFood. Certo. Abandonar o bonezinho do PT. O bonezinho do MST, né? Exato. Essas coisas assim que são importantes. A ideologia do futuro inalcançável, né, do comunismo. Certo. Essas coisas. O Macintosh, né, de 20 mil reais. Essas coisas que pegam bem com a Exato, galera, exato, né? Com a galerinha lá da Exato. praia, né? Pega muito bem. Então, essas coisas aqui, essas riquezas que eles teriam que abandonar, Exato, né? Hoje em exato. dia, né? Que as Exato. pessoas teriam que abandonar. O próprio ego, né? No fundo é esse o Certo. problema. Tá certo. E a questão do dinheiro, né? A questão do dinheiro, afinal, o dinheiro corrompe ou não corrompe? O dinheiro corrompe a alma do ser humano. O dinheiro não corrompe. O problema é o ser humano corrompido que acaba colocando o dinheiro no lugar de Deus. Aliás, Jesus comparou, a única coisa que Jesus comparou a Deus numa vida de uma pessoa é o dinheiro. Mas não por causa do dinheiro, da riqueza, mas por causa do coração humano, porque o dinheiro dá acesso ao poder, à riqueza, à influência, A à fama, entendeu? Então, o dinheiro em si não é o problema é o que as pessoas fazem com o dinheiro. Zaqueu era um homem muito rico, deu 4 vezes aquilo que ele tinha roubado ilicitamente, mas não abandonou toda a sua riqueza. Tiveram homens ricos na história da igreja que nunca deram nada e foram considerados santos, né? Então, a riqueza em si não é um problema. Inclusive, é um meio de você ajudar as pessoas, né? José de Arimateia, por exemplo, Jesus nunca pediu para ele entregar a sua riqueza. Pois né? é, se José de Arimateia tivesse abdicado de tudo, Jesus não teria um túmulo para ter sido enterrado, né? Em Mateus 18, 6, Jesus diz claramente: quem fizer mal a um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria que se atasse uma pedra de mol ao pescoço e fosse lançado no fundo do mar. Exato. Né? A corrupção dos pequeninos que creem nele, dos inocentes, Jesus diz que era melhor que essas pessoas se matassem, né? Não existissem, na verdade, né? Então, o que Jesus fez em todo o seu ministério foi anunciar a verdade, que é o que ele diz lá para Pilatos, né? E a verdade é que nós somos corrompidos e o grande problema do mundo não é o mal em si, porque o mal não é uma entidade. O mal é uma consequência do coração corrompido do homem. Outro personagem bíblico que é citado no vídeo é Herodes, o rei Herodes, né? Herodes que mandou matar as crianças nos arredores de Belém, né? No famoso massacre dos inocentes. Né? Quem que poderia ser o Herodes no dia de hoje? As fundações internacionais, tipo Ford, Rockefeller, MacArthur, de certa forma, né, mutatis mutandis, o seu Duvivier, que é um grande promotor e defensor da prática do aborto, da despenalização do aborto, o ministro Barroso, inclusive agora esses países que se juntaram na Europa, né, e em outros lugares do mundo, para criar um fundo internacional de financiamento de aborto seguro, já que o Trump cortou a mamata abortista fora dos Estados Unidos, né? Então esses são os verdadeiros Herodes de hoje, né? Eles ficaram tirando sarro de Herodes mito. Herodes! Né? Saudades de Herodes. Saudades de Herodes. Mas essa gente realmente tem saudade de Herodes, porque o sonho deles é que se voltem a massacrar vidas em continuação. Mas eu acho que você está sendo injusto. O Duvivier não seria o Herodes, seria um súdito lá apenas. No máximo um lacaio, bobo da corte, né? Algo do gênero. Não seria um Herodes. Não tem intelecto para isso. Agora, tem uma história que é a história dos pobres, né? Tem uma passagem importantíssima que a gente estava vendo aqui. Até o Bernardo é o cara que mais tem Bíblias e mais leu a Bíblia que eu conheço. Você tem várias Bíblias aqui, tem de bastante, várias versões, bastante. em várias línguas, né? Agora você está lendo em latim também. Latim, né? Então, Bernardo, aqui na Bíblia de Jerusalém, em João 12, né? Tem aquela cena, aquela passagem muito boa, muito interessante, sobre a Maria, irmã de Lázaro, né? Sim. Tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres?
Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Lembra essa passagem? Lembra alguém esse negócio de fingir que defende os pobres, mas para roubar os pobres? É essa história. A grande ironia dessa passagem é que Judas queria que se pegasse aquele vaso que custava 2 anos de salário de uma mulher e 1 ano de um salário de um homem, né, 300 denários, e que se pegasse o dinheiro daquela mulher trabalhadora e que se vendesse, pegasse esse dinheiro para ajudar aos pobres. Mas espera aí, onde é que aconteceu isso no mundo? Enfiava a mão na bolsa. Mas onde é que aconteceu isso no mundo? Eu nunca vi um negócio desse. Mas isso é um absurdo. Será que tem gente que defende isso? Pô, tá no jornal todo dia, né, meu amigo? Mesmo? Tem gente que põe o bonezinho dessa turma? Põe o bonezinho, bandeirinha. Rapaz, não fala um negócio desse. Chega em passeata do MST de carro. Faz entrevista exclusiva. Faz. Tem. Então, rapaz. Olha, tem aquele Malcolm Muggeridge, foi um jornalista brilhante, que ele dizia que as novas heresias são as velhas heresias ditas de novas maneiras, né? Então, não tem nada de novo debaixo do sol. A gente sabe que quando Jesus foi preso, né, era antes da Páscoa, então havia a tradição de soltar um prisioneiro. Sim. Colocaram 2 prisioneiros e aquelas pessoas que estavam reunidas ali, sob o controle dos fariseus, né? Sim. Do partido da época. Do partidão. Né? Tinham para escolher entre Jesus, que era o Messias espiritual, e Barrabás, que era o Messias político. Exato. Barrabás, é o nome messiânico. Filho do Pai. Né? Inclusive o nome dele era Jesus também, Jesus Barrabás. Era Yehoshua Barabá. Ele era um revolucionário, defensor dos pobres e tal. Ele que ia roubar realmente, tirar dos ricos para dar aos pobres. Né? Robin Hood palestino. Então, esse Barrabás se parece muito com o Jesus que foi apresentado aí pelo Porta dos Fundos, na verdade. Exato. Esse Jesus é o Jesus mentiroso que o Porta dos Fundos apresentou. Ele é o verdadeiro Barrabás. Né? Ele, na verdade, é uma mistura de Barrabás com Judas, né? Porque ele trai o povo com a prerrogativa de ajudar os pobres e rouba o dinheiro. E, na verdade, ele acaba sendo um líder político, né, tentando prometer um paraíso na terra e que as almas se percam. É importante transformar a história, não é? Como diz o Marx. Então, o que eles apresentaram lá é uma grande besteira. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, como a igreja o entende e como a história documentou. Deixamos o comentário final para o nosso amigo Paulo Francis. Até a próxima. Puta que pariu, mas só quebrando a porrada essa capeta. Essa merda dessa gente não tem nem direito de viver.